Olá pessoal, tudo bem com vocês? No programa Mulher Melhor de hoje, estaremos tratando de um assunto muito polêmico: as ruas e as calçadas, a falta de estrutura e mobilidade, principalmente para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O isolamento social e o que isso interfere na vida dos alunos que precisam de um atendimento especializado, um acompanhamento diário com os professores. Como esses profissionais estão lidando com tanta mudança? O que pode ser feito para mudar a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? É isso que você vai ver agora na nossa matéria. Todos nós temos dificuldades, mas elas aumentam quando se tratam de pessoas com deficiência física. Em Itaperuna, os desafios são grandes, desde conseguir uma prótese ou órtese, atendimentos a essas pessoas, até a mobilidade urbana. Nós fomos conhecer mais de perto esse mundo mais reduzido, mas onde muito se fala de inclusão social. Visitamos a APAE da cidade e por lá muitas histórias para contar. E com essa pandemia do coronavírus, os desafios estão sendo maiores. Uma das principais dificuldades da instituição neste momento tem sido repasses justamente para pagar a esses profissionais da saúde. Tivemos que nos adaptar, nos reinventar, fazer algumas mudanças para dar continuidade ao nosso trabalho de qualidade que sempre fizemos. Nós ficamos um tempo fazendo atendimentos de forma virtual. Nós entramos em contato com todos os pais que nós atendemos através do WhatsApp e assim nós permanecemos por mais ou menos 1 mês e meio. Nós ficamos a partir que foi decretada a quarentena nesse atendimento virtual e em maio nós começamos a atender presencialmente, de maneira diferente. Eles são patrocinados, né? Eu diria assim, patrocinados, são convênios pelo SUS e pela FIA, Fundação da Infância e Adolescência. E esses repasses não têm ocorrido normalmente. Em alguns casos, o prejuízo também está sendo para o aprendizado dos alunos. Alguns pais não respondiam adequadamente a gente, né, de maneira assim como a gente queria, satisfatoriamente. A gente passava as orientações e a gente não tinha retorno. Então isso daí acabou tendo uma certa dificuldade, trazendo uma certa dificuldade para a gente, porque a gente passa as orientações e a gente gostaria que os pais fizessem isso em casa e que mandassem esse retorno. Dentro disso daí, a gente acredita que tenha tido algum tipo de prejuízo. Não era o que a gente esperava, mas dentro disso a gente acredita que sim, porque nem todos seguem adequadamente aquilo que a gente orienta. Estamos um pouco temerosos mesmo do que vai acontecer daqui para frente. Mesmo com todos os questionamentos, a APAE está tentando voltar em sua vida normal. Os profissionais da educação mandam as atividades semanalmente, estão interagindo todos os dias com essas crianças, tirando dúvidas, sanando qualquer dificuldade que possa ocorrer com esses alunos. Hoje mesmo nós estamos estudando todas essas providências, elaborando os horários para que isso dê certo, para que não haja aglomeração. E aí a gente pede alguém que venha limpar, ou a gente mesmo pega o álcool e joga para poder limpar o material e a gente também, né, o nosso cuidado com os nossos EPIs, então a gente limpa, lava a mão toda hora, e álcool em gel toda hora, pano com água sanitária encharcado na porta da sala. Eu peço os pais, né, e todo mundo que entra para tentar deixar o sapato numa linha, no limite, para já não entrar na sala com o sapato. Cláudia tem um filho com deficiência cognitiva que também recebe atendimento pela APAE. Quando a gente tem um filho, a gente sonha, a gente faz vários projetos, né, para aquele filho e são meios que interrompidos, né, com o diagnóstico, tudo isso foi interrompido
Houve, né, a princípio a gente ficou muito perdido com tanta informação, onde ir, a quem recorrer. A APAE em si tem dado toda a assistência, tem passado o que ele tem que fazer, o acompanhamento dele para minha esposa, que é ela que faz isso. Eu tenho dificuldade com essas coisas, mas ela tem feito em casa e ele tem evoluído. Inclusive o retorno que ele tem dado aqui para as cuidadoras dele tem ficado muito feliz com o retorno que ele tem dado aprendendo em casa. Aqui na instituição ele recebe, né, fisioterapia, fono, psicólogo, nutricionista, pedagoga, terapeuta ocupacional, além das atividades, né, extracurriculares, né. Michele também é aluna da instituição e cadeirante. Não vou mentir para você que está sendo fácil. Não está, não. Tem tempo que eu não vou lá na paz. É muito difícil ficar longe da escola. Mas o problema da Michele não está sendo apenas a saudade da escola, dos amigos. Para mim é difícil. Que não tem lugar para mim passear, não tem lugar para mim nem ir no banco. Eu tenho uma vontade de ir no banco. Como que eu vou com essa buracada toda? É difícil esses buracos assim. Medo de quebrar a cadeira, medo de cair, machucar minha boca, machucar tudo. Não tem rampa. Difícil. Aqui em Itaperuna tá de arrebentar mesmo. O Jackson, que também é cadeirante, sente a mesma dificuldade. É muito difícil, porque eu já tentei até pelo asfalto falar, você vai ser atropelado. Entendeu? É melhor pela calçada. Então, e pela calçada é difícil. Muita gente já me ajudou, mas mesmo assim, às vezes eu prefiro até sair do centro da cidade e passar pela Beira-Rio. Tem alguma outra dificuldade que o senhor, como pessoa com deficiência, tem aqui no município de Itaperuna? Pegar o transporte, né? Pegar o transporte, porque os ônibus, a rampa de levantamento para cadeirante, enguiça, dá problema. Tem passageiro que reclama, porque eu estou num horário e tal, e até o deficiente e a rampa levantar, dá problema. Eu mesmo já tive que sair da cadeira de roda e falar assim, ó, junta ela e joga dentro do ônibus para não ter que ficar passageiro falando com o motorista, tudo porque a rampa enguiça. As pessoas também não têm muita paciência, né? Não tem paciência. Não sabe como que é a dificuldade. Não sabe como é a dificuldade do cadeirante. Mas esse problema de acessibilidade é encontrado na maioria das cidades brasileiras, é o que explica esse especialista. Muitas cidades se preocupam com alguns conceitos de acessibilidade, mas a gente não consegue enxergar essa acessibilidade na sua plenitude. A gente encontra principalmente rotas acessíveis com pisos táteis de forma muito equivocada, né? Construída ali muito de forma equivocada, rampas mal executadas, né? Enfim, uma série de situações que ainda é preciso ter um olhar muito diferenciado e um olhar com muito carinho para esse tipo de situação. A fisioterapeuta Carla Medina acompanha muitos pacientes com deficiência e fala da estrutura da cidade que não ajuda muito nos tratamentos. Eu não conheço em Itaperuna nenhum planejamento urbano que possa contribuir com as pessoas com deficiência. Eu posso falar isso porque a gente consegue ver que as nossas calçadas não são planejadas, que as nossas ruas são com paralelepípedos, dificultando a mobilidade tanto de cadeira de roda quanto de pessoas que estão com uma prótese, com uma perna mecânica. Até mesmo uma pessoa que está com um gesso na perna, quando vai atravessar nossas vias públicas, são todas de pedras e os espaços não contemplam que ela possa realizar essa troca de uma marcha adequada. Então não existe um planejamento na nossa cidade, isso acontece em diversas cidades do nosso país. É lógico que todas as cidades elas têm e possuem essa capacidade de melhoramento, né? Basta que a gente possa ter um planejamento correto, né? De preferência um plano de acessibilidade é o que na verdade as cidades hoje mais precisam, né? Um foco muito mais direcionado
para esse plano, para que a cidade possa ser construída ou possa crescer nesse norte, respeitando todas as diretrizes que as normas, os decretos e as leis nos dão como parâmetros. Mas Itaperuna apresenta um número de pessoas deficientes considerável, vítimas ou de acidentes automobilísticos, ou algumas que nasceram por algum problema neurológico, ou pacientes que vieram desenvolver até mesmo dificuldade de locomoção em função da própria idade. E nós não temos nenhum tipo de programa nem incentivo que possa atender às necessidades físicas desses pacientes. O que a gente pode fazer para resolver isso de uma forma muito mais organizada e muito mais planejada é justamente ter o básico do planejamento de cidade, né? Quando a gente está falando de calçada, a gente pode estar falando também de uma padronização dessa calçada, de uma padronização de um centro daquela cidade ali que vá nortear e que vá divulgar e difundir toda aquela padronização correta para toda a cidade daquela região específica. Então nós não temos hoje um local ou uma calçada adequada onde pode se transitar uma mãe com uma criança numa cadeira de roda, uma pessoa com um adulto numa cadeira de roda, uma pessoa protetizada com uma muleta para poder andar corretamente sem correr um risco de queda. Nós não temos hoje um passeio que pudéssemos dizer que seria adequado para que as pessoas pudessem transitar. Nossas calçadas nós não temos nem rampa de acesso. As nossas calçadas, elas são tão estreitas em determinados pontos e quando chega num certo local, a gente encontra um poste, porque não houve esse planejamento. É óbvio que isso não é de uma hora para outra que isso acontece, que toda a cidade vai ser resolvida em um curto período de tempo, mas só de você ter esse documento se tornando uma lei ou um decreto dentro do município e com iniciativas do poder público com a sociedade, isso se dá de uma forma muito melhor, isso se dá de uma forma muito mais tranquila para que todos entendam a importância desse tema, né? A importância da acessibilidade para todos. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente é muito induzido a pensar só em pessoas com deficiência, mas a acessibilidade ela atinge a todas as pessoas que estão naquele espaço público. Mas a mobilidade não é o único desafio para essas pessoas. Quando essa sociedade deixa de reconhecer que ali existe uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, na sua condição humana e não meramente pela deficiência que ela traz, já passa a ser um grande desafio, porque isso demonstra uma atitude bastante preconceituosa e muitas das vezes discriminatória. Então, o principal desafio da pessoa com deficiência é conseguir se incluir socialmente nessa sociedade que tanto discrimina esse segmento. E, obviamente, os outros desafios do dia a dia, do cotidiano, da vida dessas pessoas para conseguir viver em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade. Outro problema é o serviço de reabilitação, próteses e órteses. Tudo nosso fica muito longe. Hoje, os serviços que atendem os pacientes protetizados para ajustes, que nós precisamos estar sempre pedindo reajustes de prótese, fica tudo no Rio de Janeiro. Nós somos cerca de 360 quilômetros. Então não existe um vínculo entre nós absorvermos esse paciente, ele ser protetizado e a gente conseguir acompanhar esse dia a dia dele, essa evolução. Porque esse trabalho falta no interior do estado. Precisamos reabrir um serviço que atenda, que dê qualidade de vida aos pacientes que têm uma perna mecânica, aos pacientes que têm um segmento protetizado. Nós temos 2 instituições de ensino na nossa cidade com os cursos de fisioterapia. Nós temos 2 faculdades na nossa cidade que têm um curso de engenharia de produção. Nós poderíamos ter aqui um serviço de reabilitação focado para abraçar essas pessoas. Nós poderíamos ter na cidade de Itaperuna, como é referência em saúde em tantas áreas, um serviço de reabilitação que fosse focado na parte da biomecânica do gestual. Essa falta de acompanhamento que os nossos pacientes têm
quando eles são protetizados, por estarem todos, né, nós estamos hoje praticamente alicerçados no Rio de Janeiro, esses pacientes eles não têm um acompanhamento multidisciplinar. Então, o que acontece? Eles são orientados no Rio e vêm para os serviços aqui de Itaperuna para eles fazerem a fisioterapia, mas nós não temos uma equipe aqui como nutricionista, assistente social, psicólogo, fisiatra, nós não temos a equipe completa para poder trabalhar esse profissional. Então a gente verifica isso quando eles, por exemplo, vão atravessar, quando eles vão passar de andar uma certa distância, eles já chegam para a gente com um relato que eles têm um cansaço e apresentam muitas dores muitas dessas localizadas na região da coluna por causa da musculatura paravertebrais. Eles às vezes têm um ganho de peso ou um reganho de peso e isso também dificulta. A falta dos ajustes nas próteses também. Estes pacientes, quando eles apresentam essas limitações, né, e eles começam a não mais realizar aquela atividade física que ele realizava, aquele trajeto, aquela caminhada de 400 metros ou 500 metros dia, eles começam a adquirir um ganho de peso. Esse reganho de peso é muito prejudicial para os nossos pacientes e eles começam a apresentar as dores sempre na região ou de coluna ou no membro contralateral por causa da sustentação do peso. Então são preocupações frequentes dos profissionais de saúde, desses que estamos tentando hoje resgatar, trazendo uma qualidade de vida, pela nossa falta de estrutura no interior de a gente atender com uma equipe multidisciplinar esses pacientes. O Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência atua formulando políticas públicas, monitorando e fiscalizando as ações de que asseguram os direitos da pessoa com deficiência e orienta quando os municípios deixam de atender as pessoas com deficiência com órteses e próteses. Primeiro, é importante esclarecer que essa é uma tarefa das secretarias municipais de saúde que tem a obrigação de conceder órteses, próteses e meios auxiliares para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Esse é um programa do Ministério da Saúde e que os municípios devem fazer a pactuação através dos estados, através das secretarias de Estado de Saúde. Quando isso deixa de acontecer e que a denúncia chega a nós no CONAD, imediatamente nós acionamos o Ministério da Saúde, o departamento que coordena essas ações, para que o Ministério tome as providências cabíveis, tanto junto aos estados quanto aos municípios. Então, isso vale não só neste caso da concessão de órtese e próteses, mas também sobre qualquer violação de direitos quando chegam as denúncias no CONAD. Vamos mudar o nosso olhar para as pessoas que têm uma prótese, vamos mudar o nosso olhar para as necessidades dos nossos cadeirantes, vamos olhar para as mães que empurram as crianças que precisam ir para as instituições de tratamento. Vamos começar a pensar que precisamos deixar os nossos pacientes se locomover com dignidade. É hora de termos um planejamento urbano, é hora de atendermos os nossos deficientes, porque todos os nossos deficientes, eles precisam ser acolhidos, eles precisam sim ser tratados com dignidade. E essa dignidade cabe a nós, cidadãos, buscarmos por ela. Cabe a nós, profissionais de saúde, fazer a nossa parte. Já para os deficientes visuais, os desafios vão além da mobilidade. Eles também precisam aprender matemática e isso já é possível, mas de uma outra forma. O professor João Vinhosa desenvolveu um projeto de educação à distância para pessoas com deficiência visual, projeto de matemática. Professor, como funciona o seu projeto? Luciana, é uma coisa muito interessante porque matemática é dificuldade para qualquer pessoa. A gente tem aí o exemplo dos jovens nossos, pessoal entrando na universidade, tudo despreparado em matemática. A gente sabe que isso não é um problema de Itaperuna, é um problema do Brasil. Pessoal despreparado em matemática. Agora, esse projeto, que não é meu, eu junto com 2 pedagogos, todos 2 com deficiência visual, nós desenvolvemos um projeto já há anos, vem trabalhando nisso, e está
bombando, vamos dizer assim. Está fazendo o maior sucesso. Tá? Hoje, nós já temos 20 dos 40 podcasts, tá, que foram feitos para um curso inicial que leva o aluno do zero. A gente só pede que a pessoa saiba as 4 operações fundamentais: soma, multiplicação, divisão, só saiba isso, subtração, e levamos disso até equação de segundo grau. É toda a álgebra, o que é importante na álgebra, e aliada às ferramentas de aritmética. Isto que as escolas aí normalmente gastam 3 anos e meio, 4 anos para dar esse conteúdo para os alunos, nós estamos conseguindo fazer em cerca de 7 horas, com 40 podcasts. É isso aí, Luciana. E quais os resultados que o senhor já tem observado com essas pessoas, né, com deficiência visual que já começaram a assistir os podcasts, ouvindo os áudios? Como o resultado, como está sendo? Luciana, isso foi a mesma pergunta que me foi feita numa reunião na Universidade Federal de Pernambuco. Como que o senhor afere se eles estão tendo aproveitamento ou não? Eu não afiro, não preciso aferir. Nós temos lá um grupo de cegos que se reúne na biblioteca de Cascavel para ter aulas à distância. Eu de Recife, eles em Cascavel. E todo mundo sabe que se o aluno não estiver tendo aproveitamento, ele é absolutamente impossível ele ficar 1h30 seguida na sala. E nós temos esse grupo de cegos que já tínhamos dado 12 aulas para eles de 1h30. E eu interagia com eles e via. E depois, quando fechou tudo agora, final do ano, festas e tal, e nós lançamos o negócio de podcast, a alegria deles falando: professor, nós vamos fazer ano que vem pela UniOeste, já estamos em contato com a Universidade do Oeste do Paraná, onde falou: vai ser muito melhor, professor, vai ser grupo grande, vamos nos reunir e tal. E, Luciana, a idade média dos meus alunos é 35 anos. E esse projeto já está dando certo e ganhando o Brasil. Pesquisando recursos no Facebook, encontrei o projeto Matemática em Conta-Gota, do professor João Vinhosa, que gentilmente e atenciosamente está enviando os podcasts. Estamos obtendo resultados positivos com o aluno Vinícius Pacchioni, que está conseguindo complementar e sanar dúvidas referentes ao ensino da matemática, adquirindo habilidades e competências necessárias para o domínio do conteúdo, que é um desafio para os alunos que necessitam de uma educação voltada para suas necessidades educativas. Eu estava com muita dúvida na matemática e ela me apresentou os podcasts. E eu adorei o jeito de explicar do professor. Ele explica de uma forma lenta, objetiva. A gente vai entendendo na cabeça da gente o passo a passo da conta. É um projeto, assim, realmente revolucionário, né? É um projeto diferente, eu não conhecia, apesar do projeto já estar tão famoso que o senhor já até deu uma entrevista para o jornal Estadão, não é isso? Sim, sim, graças a Deus. Agora a coisa tá se tornando assim mais conhecida e nós queremos que fique conhecido o projeto. Por quê? Nosso próximo passo é adaptar o projeto para deficientes auditivos. O mesmo projeto que foi bem sucedido com os deficientes visuais, nós já estamos preparando a adaptação dele para deficientes auditivos. Estamos à procura de parceiros, porque todo o nosso trabalho é um trabalho voluntário. Não é só meu,
eu sou professor, mas temos duas feras, dois pedagogos que são pessoas com deficiência visual que são de Cascavel. Tem ainda o Maurício, ex-aluno meu, analista de sistema, e agora, por fim, tem o Fabrício Boixá, que está entrando no nosso time também. Oh, que legal. É toda uma estrutura e tudo tem custo, né? Tem custo. O nosso trabalho é voluntário, mas tudo tem custo. Quer dizer, então nós estamos à procura, de fato, de parcerias. E professor, para as instituições aqui da cidade de Itaperuna, qual a sua proposta? Uma proposta que o senhor possa fazer para essas instituições daqui? Bem, eu proponho o seguinte, e não é pouco, uma reunião com debates meu, nós vamos debater o projeto pedagógico meu com todos os cegos da região, seus pais, que seria muito importante, seus professores, qualquer outro professor e pessoas ligadas à causa. Por quê? Nós, além de colocarmos à disposição os nossos podcasts, nós também colocamos à disposição os nossos pedagogos de Cascavel, que são uma fera, são combativos, como nós sabemos que aqui a necessidade é bem maior, tá? E o projeto que você está comandando aí é bem maior, estão focalizando isso. Esses pedagogos que são deficientes visuais, eles poderão prestar um grande auxílio nos outros aspectos. Matemática comigo, tá? E com eles tudo mais que for preciso, toda a discussão, porque são combativos demais. Não sei se aqui existe, mas lá eles conseguiram passe livre em ônibus, eles vão para a Câmara dos Vereadores, quer dizer, eles sabem trabalhar e são muito inteligentes. Isso a gente coloca à disposição dos deficientes, apenas hoje visuais, mas depois também auditivos para o povo de Itaperuna. Essas são apenas uma parte das milhares de histórias que temos em Itaperuna. Eles são mais que especiais. O que o José Miguel significa para vocês? Tudo. Desculpa, né, emoção. Mas ele, olhar para ele, ver o significado de força, de vontade. Ele tem uma força de vontade muito grande. E ter ele com a gente, né, é sentir que a gente não tem nada a temer. É sentir que todos os dias a gente tem um motivo para lutar mais ainda. E ele nos ensina muito. Hoje, eu gosto muito de usar uma frase que Jô Soares usou com o filho dele, quando ele disse que ele tem um filho diferente, mas não quer um filho diferente do que ele tinha. E eu digo isso hoje com José Miguel. Nós temos um filho diferente, mas não queremos um filho diferente do José. Então o José na nossa vida representa hoje muita coisa. É a presença de Deus constante nos nossos dias. Obrigado, Jesus, por me estar existindo na nossa vida. Se não fosse ela, o meu diabo teria achado sempre em casa. Ai, Pai, muito obrigado, Senhor. Gostaram de conhecer a história de pessoas tão especiais? Eu adorei conhecer um pouco mais sobre a rotina delas. O programa de hoje fica por aqui, mas na próxima semana temos um novo encontro. Aproveita que você está por aqui e se inscreve lá no meu canal. E não esquece de clicar no sininho para não perder nenhum programa. Até lá!